será esse, não será a semifinal, nem a de ontem, nem a que será disputada hoje entre a Argentina e a Inglaterra, a atual campeã argentina. Mas não podemos deixar de falar que o campeonato está neste ponto. A Espanha ontem, apesar de não ter feito das suas melhores exibições, venceu um amplo domínio da partida a França, o que não deixa de ser também uma surpresa. Não só a vitória, mas a maneira como a França não conseguiu ter posse de bola durante quase toda a partida e teve pouquíssimas jogadas criadas com chances reais de gol. Então a Espanha conseguiu, apenas com a posse de bola, troca de passes, lançamentos, tentativas ofensivas e de desarme, vencer a França com um gol de pênalti sofrido por Yamal e um gol já na parte final do segundo tempo, eliminando a França deste Mundial. Mas o nosso assunto aqui é a nossa seleção brasileira, que desde que foi eliminada nas oitavas de final, pela Noruega, tem sido esmagada por um silêncio de todas as partes em relação a esta eliminação, em termos históricos precoces. Esse é um Mundial que já está mais do que visto, bastante diferente. Nós tivemos a superar as oitavas e chegar até as quartas a Bélgica, a Noruega, Marrocos. Ou seja, nós estamos falando de um Mundial em que muitas seleções ficaram para trás até nas fases ainda de eliminatórias. Nós mantivemos nesse Mundial o campeão da Itália, nós tivemos a Irlanda, nós mantivemos várias outras seleções, não só europeias, mas de outros continentes, como Chile, que não conseguiram sequer se classificar para disputar esta Copa. E dentro desse campeonato, durante a competição, várias grandes seleções caíram, mesmo em primeira fase. Foi o caso do Uruguai. Então, o futebol, ele sempre foi assim por um lado, e por outro, o tráfico de liberdade acha que realmente, desde o Mundial de Clubes para cá, o panorama mundial do esporte está sendo transformado pelas renovações das próprias equipes. São gerações e gerações de jogadores que estão deixando os campos e outros novos jogadores ascendendo. E ascendendo de procedências bastante diferentes em termos de nacionalidade. E as próprias ligas oscilam em termos de importância e competitividade ao longo deste tempo. A Premier League, por exemplo, no ano passado, voltou a ser uma das maiores e mais competitivas, né? De reunir também os maiores craques e conseguir formar as equipes mais vitoriosas, em comparação com o que tem sido já há meia década pela Liga da Espanha, que conseguiu a Liga Francesa, muito graças ao trabalho feito pelo PSG e seus resultados, né? Paris Saint-Germain conseguiu catapultar a Liga Francesa para um patamar que já vinha em ebulição com times como de Marseille, vários outros times de Lyon, que vai crescendo dentro da Liga Francesa. Começaram a conquistar algumas coisas fora da França, né, a nível europeu,
próxima Copa e conquistar o título da próxima Copa de 2030. O treinador Carlo Ancelotti, ele permanece em silêncio após a eliminação. O comandante da equipe técnica, da comissão técnica da seleção brasileira, não se pronunciou, além da coletiva de imprensa após a partida, de maneira mais ampla ou analítica ou autocrítica sobre o desempenho da seleção desde que assumiu e o resultado final obtido neste Mundial, já que ele permanecerá pelo contrato que tem com a seleção. E o retorno da equipe, do plantel, da delegação brasileira, não aconteceu. No dia agendado oficial para a chegada da seleção, desembarcou no Brasil o lateral Danilo, jogador do Flamengo. Os outros jogadores, se não voltaram de maneiras mais discretas e particulares, permaneceram todos no exterior, ou no próprio Estados Unidos, ou viajaram já para os países onde jogam, ou viajaram ainda para um outro lugar para descansar. Então, o Brasil, ele ficou, digamos assim, em stand-by, assistindo ao desenrolar do restante do Mundial, mas está aguardando alguma novidade, alguma coisa sobre a seleção brasileira. Isto com certeza, porque por mais que o clima da Copa e do futebol tenha contagiado as pessoas e elas estejam entretidas, e é esse o objetivo do esporte, né? Além da prática física, é o entretenimento, a diversão. Se os brasileiros continuam entretidos com a Copa, isso é um ótimo sinal, é um ótimo resultado coletivamente, né? Mas, até porque o Brasil participou e chegou onde chegou nessa Copa, chegou até as oitavas, mas com certeza haverão as perguntas de sempre, o que está acontecendo, quem vai jogar, o técnico, apesar de ter realmente renovado seu contrato antes do Mundial, vai permanecer, e nós achamos que nesse cenário o que nós podemos acrescentar é aquilo que nós vimos dentro de campo, que é o retrato, a nossa visão dessa seleção que está aí. Por exemplo, para eliminar logo aqui o principal assunto, o Neymar, que permanece nos Estados Unidos jogando, mas o Neymar continua jogando em Las Vegas, poker, o que não deixa de ser um pouco irônico, né? Que o Neymar permaneça jogando nos Estados Unidos no poker, mas não tem aqui nenhuma crítica, porque o jogo em si, lá, inclusive, é legalizado, né? Não há nenhuma crítica aqui de comportamento, de procedimento. O Neymar pode fazer o que quiser, né? Até porque agora ele
resultado melhor. Mas Copa é isto, tirando a fase de grupos inicial, é um jogo e ponto final. Perdeu, sai. A França ontem saiu, deixou de disputar a final, porque não conseguiu jogar contra a Espanha e acabou com a França. Então, nós não podemos falar apenas fulanizando de que é responsável de tudo que acontece com uma seleção até chegar a um título de uma Copa, é responsabilidade de um jogador. Não pode ser, porque senão o da França ontem teria sido o Mbappé, que fez tudo o que fez pela França, não só nesse Mundial, como até hoje. E a responsabilidade da desclassificação da França não foi do Mbappé. Então, voltando aqui para a nossa seleção, o que nós vimos? Nós vimos aqui, falando dos setor a setor, dos 4 setores, e, por exemplo, em relação a goleiro, o Alisson voltou a ter uma performance como a que o consagrou a ser hoje goleiro do Liverpool e da seleção brasileira. A responsabilidade dos gols que o Brasil sofreu não foram do goleiro, e o Alisson foi titular em todos eles. Além disso, ele voltou a dar, durante a partida, segurança à equipe que um goleiro tem que dar, coisa que o Alisson não via apresentando tanto durante, por exemplo, a fase das eliminatórias, mesmo que o Brasil tendo se classificado. Há tempos que o Alisson não esperava tanta segurança na baliza como nessa Copa. Então nós não fomos eliminados por desempenhos, por um desempenho individual do Alisson, do goleiro. Na defesa, olha, na defesa nós também não vimos grandes problemas. A defesa poderia ter sido um pouco mais aguerrida, principalmente contra o jogo da Noruega, que enfrenta ali logo de frente o Haaland, que além de ser um goleador tem porte, estatura, difícil controle e marcação, mas o Brasil não teve grandes reveses por conta da defesa. Do Marquinhos, que é o capitão, do Gabriel Magalhães, que talvez tenha sido o que mais atuou junto ali na zaga, mas também dos dois laterais, do Douglas Santos e do Danilo, eventualmente com a entrada do Ibanes, eventualmente a gente achando sempre que o Wesley ia fazer falta nessa composição por ter saído contundido, né? Foi cortado, mas talvez o Wesley tivesse dado mais força de ataque, de apoio, se tivesse feito essa Copa, mas nós não sentimos também grandes problemas aí no setor defesa com esses atletas. Nós vamos ter que repetir praticamente aquilo que nós falamos antes da Copa começar, porque em relação ao meio campo, eu estou achando melhor a gente saltar para o ataque pelo simples motivo que o problema está efetivamente, eventualmente, no meio campo. Porque no ataque nós temos tantos jogadores. Estreou à frente de centroavante com Igor Thiago, que não marcou. E aí já não voltou a ter outra oportunidade durante a Copa. Tivemos o Vinícius, que foi talvez o melhor jogador da seleção nesse Mundial, marcou mais gols. E nós tivemos o Ryan, que fez uma boa partida, boas partidas principalmente contra o Japão. Mas e o Matheus Cunha, que foi colocado depois como o avançado. Mas apesar de eu ter aqui essa observação em relação ao ataque, eu também não acho
que o nosso problema foi de ataque. Em termos de convocação. Em termos de organização, eu já acho, por exemplo, que o Matheus Cunha não deveria ser o centroavante, apesar de ter sido um bom jogador. Mas acho que ele não é um jogador que é melhor aproveitado como centroavante. Ele deveria jogar como ele joga mais no Manchester, que é fazendo a posição do Vinícius Júnior, só que pela direita. Que aí ele meio que repõe muito as funções que o Neymar desempenha na seleção, que é a de fazer um pouco ali a ligação, né, da intermediária para o ataque, pela ponta, mais pela ponta, assim como faz o Vinícius Júnior pela esquerda mais, né? E na frente, mesmo tendo o Igor Thiago e o próprio Gabriel Martinelli e o Hendrick, nós podemos afirmar que fez falta nesta seleção o João Pedro do Chelsea, porque o Estevão talvez tenha feito essa falta no meio campo, mas o Estevão foi cortado por contusão, por lesão. E assim como nós dizíamos, e o próprio Mundial de Clubes comprovou, o João Pedro hoje é um dos melhores avançados do mundo. Temos qualidade técnica, talvez ainda não tenha chegado a esse nível como artilharia e temporada a temporada, porque ele está aí para a segunda temporada lá no Chelsea, mas na seleção ele teria feito um grande contributo, mas também como fez o Martinelli quando entrou contra o Japão, também como fez o Hendrick, apesar de o Hendrick ter feito aquele desperdício de gol contra a Noruega quando entrou, logo assim que entrou, ele teve uma oportunidade cara a cara com o gol e, enfim, na hora que foi tentar fazer o drible, tirar o goleiro da jogada para chutar, ele não conseguiu dominar muito bem ali a bola e perdeu. Mas o Hendrick jogou bem,
4, 5 jogadores já muito perto da grande área, em que qualquer passe ou lançamento mais em diagonal, mais vertical, que passe pelas costas de um ou dois jogadores, já deixa o cara que vai receber a bola, o adversário, na cara do gol, porque tá todo mundo para trás em linha como uma parede. Passou por aquela parede e não tem mais nada, só o goleiro. Eu via isso acontecer muitas e muitas vezes no Real Madrid, tanto que o Real Madrid, nesse período do Carlo Ancelotti, adquiriu um caguete que passar várias e várias partidas perdendo e conseguir empatar e virar só no final da partida por conta da qualidade técnica dos jogadores, preparo físico, um banco igualmente estelar e gigantesco de jogadores, então que durante a partida, trocando jogadores com igual ou maior qualidade, mantinha a equipe quase nova em campo, né? Se tivesse acabado de voltar do primeiro tempo, e eles conseguiram no final chegar ao resultado positivo. Mas o Real Madrid muitas vezes tomava gol precocemente por conta dessa marcação da zaga em linha de 4, 5 jogadores e com 2 só para depois tentar arrancar e chegar nos 4 da frente. E quando chegava com os 4 e mais os 2 na frente era uma maravilha, né? Porque eram 6, 7 jogadores atacando com a qualidade de Vinícius Júnior, Mbappé, Valverde, né? Então a nossa discordância em relação à seleção brasileira que disputou esse mundial, ela tem um pouco mais a ver com a noção do estilo que o Carlo Ancelotti imprime a sua equipe, a sua visão tática de jogo, e não estou a criticando de todo nem condenando, estou dizendo que, ao meu ver, isso é um esquema que pode funcionar, mas vai demandar muito tempo de adaptação, porque não é o estilo tático que o Brasil costuma jogar. O Brasil tem uma tradição forte de praticamente de toda a história do seu futebol, muito mais próximo do 4-3-3 do que de um 4-2-4 ou de que um 4-2-2-1, que é o que nós costumamos ver muito nas oscilações táticas que o Ancelotti costuma fazer. Então, em termos de jogadores, nós temos que ver agora quem é que vai permanecer em condições de ser convocado daqui a 4 anos para a Copa, dentre esses jogadores que estão aí relacionados. Depois vamos precisar olhar para quem tem condições de ser convocado, como nós apontamos antes, o João Pedro, o Pedro do Flamengo, o Gabigol. Quem é que vai poder ter idade, preparo físico e estar na ativa neste nível para depois a gente ter uma visão do que poderá ser o Brasil daqui para frente dentro de campo, e se é isto que a CBF, os torcedores e o próprio treinador concordam para que nós tenhamos uma equipe que represente efetivamente o futebol brasileiro e não um experimento de uma equipe técnica ou de uma equipe técnica e de uma comissão da CBF para ver se dá certo, porque isso, se for também assim, se for um projeto que tem a ver com um tipo de reformulação da própria maneira como se joga futebol na seleção, por questões de modernização, por questões de atualização que se disputa lá fora, em termos até da evolução
os laterais, 3 no meio campo, que é o mais defensivo, mais 2 que são os caras que, digamos assim, são os craques do time, que são os que armam as jogadas, que fazem lançamentos, que fazem a ligação com os atacantes, e lá na frente aqueles 2 pontas e o centroavante. Isso é a ideia genérica do brasileiro em relação ao que é uma seleção brasileira. E não é isso que nós temos, independente dos nomes convocados. Ok? E a única coisa que nós temos ainda a dizer sobre o Mundial até agora é que um dos nomes mais sentidos pelo traficante da liberdade com a sua ausência nessa competição, e depois de ver os jogos que nós vimos, os gols que nós vimos, as equipes que se classificaram, isso se confirmou, foi o Jorge Arrascaeta do Uruguai, que fez tanta falta ao Uruguai que o Uruguai não conseguiu passar nem sequer da fase de grupos, e que olhando para o desempenho dos outros jogadores, se o Arrascaeta tivesse participado jogando o que joga no Flamengo, teria sido também um dos grandes destaques dessa Copa do Mundo. Ok? Acompanha aí até o final. Temos ainda a semifinal de hoje, depois temos a final. Isso ainda não acabou, e como estamos falando aqui, tudo que vai acontecer pra frente com a nossa seleção. Valeu.